Pô, hoje tem Palmeiras, agora que eu lembrei, Palmeiras e Cuiabá. Nossa, tava nem pensando nisso. Bom, salve aí, rapaziada. Eu estou falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar aí do Mundial de Clubes, certo? Tá cedo ainda pra falar do Mundial, mas, né, vamos falar que ontem saiu o chaveamento, só faltava o time da América do Sul, certo? E o Verdão ganhou, né? Como vocês bem sabem, ganhou o tricampeonato da América. O único time a ganhar em 10 meses 2 títulos, ninguém mais vai igualar isso. Pronto. E o campeonato mundial vai ser do dia 3 ao dia 12 de fevereiro, tá? E o Palmeiras encara o vencedor aí de Al Ahly contra Monterrey. O Al Ahly é o time que enfrentou o Palmeiras no terceiro e quarto lugar do ano passado, tá? Ainda não sabe quando vai ser a semifinal, né, o dia, mas enfim, vão ser um dos dois. Muito provavelmente vai ser o Monterrey, tá? Que é um bom time. Então a gente fica do lado difícil de novo, né? O Chelsea vai pegar ali o Al Jazeera, Auckland City, enfim, esses times que, mano, jogam bola com canguru, com todo respeito a esses times. Mas tem uma coisa, estão falando aí que muito provavelmente o Chelsea vai com um time reserva, ou então até com um time de base. Porque no meio tempo ali, quando vai jogar o Mundial, acho que 3 dias depois tem a segunda perna da Champions, das oitavas da Champions. Mano, claro que o Chelsea vai priorizar a Champions, é óbvio. Todos os europeus falam isso, que tá, o Mundial de Clubes tá ok, mas, mano, a gente dá prioridade para Champions. Tanto que quando foi Liverpool e Flamengo, os caras fizeram umas reportagens assim em Liverpool, os caras nem estavam sabendo, tinha gente que nem tava sabendo que o Liverpool ia jogar naquele dia. Torcedor do Liverpool, tá ligado? Então os caras não estão nem aí, entendeu? É basicamente isso. Se ganha, os caras comemoram, óbvio, porque é um caneca, uma disputa, um título, mas os caras meio que cagam. Sabe, tipo assim, como vai disputar o Campeonato Paulista, por exemplo, você, ganhou, comemorei, perdeu, Campeonato Paulista, entendeu? E o que eu espero, tá? Primeira coisa, o Palmeiras vai contratar reforços, já está se movimentando aí, tá? Parece que está se movimentando bem nos bastidores, estão dizendo, né? Não sei, acho que ainda é muito cedo para falar de reforços. O mandato do Gagliotti ainda não terminou oficialmente, termina só dia 15, mas a Leila já é presidente, vai assumir, já está trabalhando ali para, inclusive, fazer sua equipe, tá? Fazer aqui ali o corpo da comissão técnica do Palmeiras, né? Manter o Abel e ou contratar um novo diretor de futebol ou permanecer com o Anderson Barros, aí ela vai decidir. Parece ter uma reunião marcada hoje, inclusive, dela com o Cícero e com o Barros, para conversar, para ver como que eles vão se comportar, para ver... E acho que deve ser para falar de investimento, quanto que ela pretende investir, se tem proposta para saída de jogadores, tudo isso ela precisa saber, né? Porque daí ela precisa abrir os cofres ou não para saber. Inclusive ela já deve saber quanto tem em caixa, quanto o Palmeiras vai arrecadar essa temporada, né? Palmeiras que só de premiação acho que chega em 140 milhões, longe dos 250 milhões que fez na temporada passada, mas mesmo assim um bom volume, né? Um bom número. E sem contar que ainda tem um aporte da Crefisa ali que vai ter uma premiaçãozinha, né? Porque a Crefisa sempre dá. Isso que eu tô falando 120 milhões é só valor de arrecadação com os prêmios, tá? De vice colocado no Paulista, segundo colocado no Paulista, Copa do Brasil esquece, que o Palmeiras caiu na terceira fase, então a premiação é muito pouca. O Palmeiras vai ficar ali, deve ficar em terceiro no Brasileiro, tá? Ou em quarto, não passa muito disso. Então vai dar ali mais uns 20 e poucos milhões, né? Esses 140 milhões que eu falei, 140 milhões, eu falei 120, agora não lembro. Enfim, 130 milhões, vamos arredondar. Esses 130 milhões é mais sem contar o brasileiro, tá? Então ainda a Crefisa vai dar mais uma paulada ali pela colocação no brasileiro. Então o Palmeiras deve chegar perto dos 200 milhões de arrecadação com premiação, tá? Tem ainda a premiação do Mundial, que não conta para esse ano, conta para o ano que vem, mas já deve estar envolvido ali no caixa. Então, assim, o que eu quero? Eu quero que o Palmeiras invista, traga jogadores, tá? A gente precisa de um centroavante, sim, né? O Luiz Adriano deve sair, não tem clima para o Luiz Adriano ficar. Ele se emocionou lá, falou que quer ficar, falou que gosta do Palmeiras. Claro que você vai gostar de um time que vai te dar aí, no final do ano, uma bolada de 2 milhões no seu bolso por causa da premiação do campeonato, entendeu? Então é óbvio que você vai querer ficar no time, é óbvio que você gosta desse time, tá toda hora sendo campeão, toda hora ali exposto, toda hora você tá aparecendo, entendeu? Então claro que você vai gostar. Agora, mano, a questão é que ele não vai ficar,
certo? Pelo que eu já tive de informação, ele não fica, já tem proposta, inclusive, para ele sair na mão dele, tá? Ele só não sai se ele não quiser. O Palmeiras não vai fazer esforço nenhum para manter Luiz Adriano. O Daverson não deve sair, porque não deve ter propostas, tá? Ele ainda tem contrato. O Borja não volta pro Palmeiras, pelo que eu sei. Então, assim, o Palmeiras precisa contratar pelo menos um centroavante titular. Um cara que vai chegar, colocar 9 e assumir aquela posição de vez. Entendeu? Não improvisando o Rony, não improvisando o Breno Lopes, sendo o centroavante, sendo o cara. Né? Enfim, precisa essa posição mais carente hoje. Precisamos de um lateral direito, sim, reserva, apesar da grande partida que fez o Mike, apesar das grandes partidas que fez o Marcos Rocha, principalmente na Libertadores, mas precisamos de um lateral direito, sim, urgente. Tá? Na lateral esquerda eu acho que a gente está bem servido, o Jorge deve jogar com mais regularidade, deve jogar melhor do que ele vinha jogando, né? Porque ele tá voltando de contusão, tal, já estava se ambientando, o Piquerez já se ambientou, muita gente falou que o Piquerez jogou mal a final, eu discordo, ele só errou naquela bola do Michael, tá? O resto é que assim, o Flamengo tem que atacar para algum lugar, entendeu? E quando o Flamengo foi atacar pelo lado dele, o lado dele não estava tão guarnecido quanto a direita, que na direita a gente estava com 3 pessoas atacando ali os jogadores do Flamengo, né, que era o lado que o Flamengo mais atacava, né, o lado do Bruno Henrique ali, o lado esquerdo do ataque do Flamengo, direito da nossa defesa. Eu tô atrapalhando todos os assuntos, né? Enfim, vamos pro Mundial, tá? Vamos ver qual é que vai ser. O Chelsea deve ir com o time reserva, é uma boa coisa, mas a gente precisa pensar primeiro na semifinal. A gente não fez isso ano passado, já pensou na final, não passamos pelo time, jogamos mal pra caramba, e mesmo assim ainda tivemos chance de fazer o gol. Lembra aquele gol que o Luiz Adriano perdeu na frente do goleiro? Então. E depois aquela papagaiada lá naquele jogo contra o Al-Ahly, que não valia nada, e o Palmeiras perdeu nos pênaltis. Bom, é isso. Certo? Não tem muito mais o que falar, não. Vou fazer um vídeo daqui a pouquinho falando de uma coisa chata que aconteceu. Enfim, vocês já vão saber. Forte abraço a todos. Avante palestra.